Agora a gente vai ver as placas compostas, que são métodos, né, tabelados que facilitam muito a gente já encontrar os centros de gravidade, os centroides de várias áreas, vários tipos de áreas. Vamos lá. Placas compostas são placas com uma geometria diferente, né, de uma geometria básica, porém que a gente consegue dividir elas em superfícies, né, com figuras geométricas já conhecidas. Tá? Então, se você tem ali uma figura em formato, você vai dividindo ali essa placa composta nessa figura até você conseguir vários, diversos elementos, porém todos eles com o formato geométrico aqui que a gente já conhece. Okay? Então, aí quando a gente tem uma placa que ela é formada por vários elementos diferentes, a gente consegue, através do conhecimento desses elementos, calcular, por exemplo, o centroide dessa placa inicial. E esses elementos, como eles são bem usuais, já foram tabelados, né? O centroide, como a gente monta o centroide de cada um deles. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então aqui a gente começa pelo triângulo, né, que é o mais simples de todos. Então uma superfície triangular, cuja área, né, que é base vezes altura sobre 2, que é a base da altura. E o centroide dele é calculado da seguinte forma, tem duas formas na verdade. Uma delas é, você calcula, você escolhe um dos lados dele como a base, certo? Então posiciona essa base aqui no horizontal e calcula e vê a altura dele, né, que é a distância da base até o vértice, porém essa distância tem que ser vertical, tá? Lembrar disso. Né? E a um terço da altura estará o centroide. Lembrem que esse um terço é em relação à base, tá? Se for em relação ao vértice lá em cima, já seriam 2/3, né, da altura. Então, um terço da altura aqui a gente tem a base. E no primeiro modo, primeiro jeito, né, o método, é você traçar uma linha reta que vai da metade do ponto central aqui da base até o vértice. E o centroide estará posicionado nesta linha reta, a um terço da altura. Okay? O interessante desse modo é que a gente consegue imaginar como se fosse, não é, né? Mas como se fosse aqui uma parte simétrica, aqui, tipo um eixo de simetria, mas não é não, tá? É só para vocês imaginarem que se você traçar uma linha reta do vértice até a metade da base do triângulo, a gente vai passar pelo centroide e calculando a altura aqui, um terço dela, a gente tem exatamente o ponto ali. Só que dessa forma é meio complicado de você calcular, né, a distância aqui, né, a coordenada x barra. Então, qual que é o outro método? É você simplesmente considerar um outro lado como a base. Então, você já tem uma base aqui, certo? Já achou a altura, então a gente sabe que em algum ponto aqui ó, estará o centroide, um terço da altura. Né? Então, se você calcular, se você considerar aqui agora essa aqui sendo a base, você tem a altura aqui e calcula aqui um terço da altura e faz uma outra reta aqui para essa reta onde ela intersectar a outra será exatamente o ponto onde estará o centroide. Okay? Então, um terço da altura é o centroide do triângulo. Fica muito mais fácil você fazer esse segundo método aí, principalmente quando a gente usa triângulo retângulo, cujos catetos eles podem ser a base, enquanto o outro cateto é exatamente a altura. A gente tem essas medidas aí, fica mais fácil de calcular. Outra figura seriam as figuras circulares, né? A gente não colocou o círculo aqui porque o círculo ele tem infinitos, né, eixos de simetria. Né? Qualquer eixo que passa pelo centro do círculo é um eixo de simetria. E então, logicamente, o centroide de um círculo é exatamente no meio do círculo. Porém, quando a gente tem uma superfície semicircular, a gente sabe que ele tem um eixo de simetria, né, onde estará o centroide. Porém, aqui nesse caso, a altura dele, né, a coordenada y aqui, vai ser diferente. Nesse caso, a coordenada vai ser 4 vezes o raio desse semicírculo sobre 3 vezes π. Sobre 3π. Tá? E um quarto de superfície de círculo acontece a mesma coisa, porém a gente tem aqui o eixo de simetria já será aqui
a metade aqui, né, 45 graus aqui, e a gente vai ter, tanto para x quanto para y, essa medida de 4 vezes o raio sobre 3π. Okay? De forma análoga ao círculo, nós temos também as elipses. Uma elipse, como ela tem dois eixos de simetria, né, em relação ao raio, o diâmetro maior e o diâmetro menor, a gente tem que o centro da elipse ele já é o centroide também dela. Então, quando a gente tem uma superfície semi-elíptica ou um quarto de elipse, a gente tem forma de calcular tabelada. Na semi-elíptica, como ela tem um eixo de simetria, então a gente sabe que o x aqui é exatamente o eixo de simetria, né, 0, em relação ao centroide aqui. E já na altura, né, o y dela, seria 4 vezes a b, né? Aí b pode ser tanto base maior quanto base menor, depende da forma como é a elipse, né? Mas no caso seria a altura, tá? Então é 4 vezes a altura aqui da elipse, né? Seria o raio menor, nesse caso aqui é o raio menor, sobre 3 vezes π. E para um quarto de elipse, tanto x, o x no caso, ele vai ser 3 vezes a base, que é o a, né? Sobre 4 vezes a base sobre 3π, e o y seria 3 vezes a altura, né, aqui agora, né, 4 vezes a altura sobre 3π. Okay? A área de uma elipse é π vezes um lado, ou raio maior vezes o raio menor, tudo isso dividido por 4, né, do quarto de elipse. E para uma superfície semi-elíptica, a gente tem que é π vezes o raio menor vezes o raio maior sobre 2. A gente sabe que numa elipse normal é π vezes o raio maior vezes o raio menor. Já agora, para uma superfície semi-parabólica, nesse caso, a gente tem uma parábola, tá? Essa parábola aqui. E essa superfície semi-parabólica, aqui nesse caso, ela seria a superfície acima dessa parábola, tá? Então é a área acima da parábola. Okay? E aqui também seria uma superfície semi-parabólica, essa aqui é a superfície parabólica. A gente tem que, na parabólica, a gente tem que, como ela é simétrica, então o x é exatamente aqui no centro, né? E o y, considerando aqui ela a partir do vértice dela sendo O aqui, vai ser 3 vezes a altura sobre 5. Tá? 3/5 aí da altura. E a sua área aqui vai ser 4 vezes essa seria, como é que vamos falar? Seria metade do maior comprimento aqui, né? 2A aqui no caso, seria metade desse maior comprimento. Dividido vezes a altura, dividido por 3. Okay? E aqui, em superfície semi-parabólica, né, que é metade de uma parábola, a gente tem que a coordenada x é 3 vezes essa base, né, sobre 8, então 3/8 da base aqui em x, e, semelhante à parabólica aqui, 3/5 da altura em y. Onde tanto também a área aqui, no caso da semi-parabólica, é 2 vezes a base vezes a altura sobre 3, 2/3 da base vezes a altura, né, um Hzão aqui. E na parabólica, né, 4 vezes a base vezes a altura, no caso metade da base aqui, né, vezes a altura sobre 3. Okay? Temos também a superfície sob, né, o arco parabólico, a gente já viu sobre o arco, né, em cima, agora a gente está vendo abaixo do arco parabólico. Tá? Então aqui a gente encontra posicionamos primeiramente o vértice aqui desse arco parabólico na origem, né? E a partir dali a gente tem que o centroide aqui, a coordenada x vai ser 3 vezes a largura, né? 3 vezes a sobre 4, né? Então 3/4 da largura aqui. E a coordenada em y seria 3/10 da altura. Okay? Onde a área é a
a largura vezes a altura sobre 3. 1/3 da altura vezes a largura. Já, agora a gente já tem uma superfície abaixo de um arco exponencial qualquer, né? X elevado a n. Então, se a gente jogar 2 aqui no lugar do n, todas essas aqui a gente vai ter exatamente as equações aqui em cima, né? As frações aqui de cima. Então aqui a gente substitui o n aqui, se for uma elipse, se for uma hipérbole, né? Se é ao cubo ou então a quarta, a gente só substitui o n aqui nessas formas também. Tá? A gente encontra aqui o centroide de superfície sobre um arco exponencial qualquer. E também temos por final aqui, né, o setor circular. Tá? Então, ao invés de ser um quarto, né, ou um semicírculo, a gente tem um ângulo qualquer aqui. A ideia é justamente a gente sabe primeiramente que, como é um setor circular, ele sempre vai ter um eixo de simetria, né? Que a gente traçar do ponto central aqui, que seria o centro aqui do círculo original, até a metade aqui, né, dessa circunferência, a gente teria um eixo de simetria, então o centroide vai estar passando ali nesse eixo, né? Posicionado nesse eixo. E aí o que a gente faz é o seguinte: divide o ângulo total aqui em 2, né? Então vai ser igual a alfa, esse ângulo total aqui dividido por 2, a gente tem um raio desse setor circular. Então o nosso x barra aqui, ele vai ser 2 vezes o raio, vezes o seno desse ângulo alfa, dividido por 3 vezes o ângulo alfa. Detalhe, já está vendo aqui que o alfa ele aparece fora de algum seno, alguma função trigonométrica. Então, quando acontece isso, a gente pode ter certeza que o alfa tem que estar em radiano, tá? Então, esse ângulo ele tem que estar em radiano, não em graus. Okay? O y é igual a zero, né? Porque a gente posicionou o eixo x aqui exatamente no eixo de simetria. E a área, né, vai ser exatamente aqui metade, o alfa, né, que é metade do ângulo, em radiano sempre, vezes o raio ao quadrado. Então, só para lembrar, πr ao quadrado seria ali π, né? A gente já tem aqui um ângulo maior aqui, né? Do semicírculo e do círculo também. Tá? Então, aqui a gente já tem aqui caracterizado aqui, né? Todas as fórmulas, né, as equações aqui para a gente encontrar o centroide de vários tipos de figuras geométricas. Então, se a gente tem uma placa composta formada por várias dessas figuras, é só a gente subdividir essa placa em várias figuras e calcular o centroide de cada uma delas. Mas aí, o que a gente faz com esse centroide? Vamos ver. A coordenada x do centro de gravidade de uma placa composta, ela vai poder ser determinada a partir dessas coordenadas em x do centro de gravidade das outras partes lá, das diversas partes que compõem. Então, se a gente tem diversas partes lá, que a gente já conhece lá, a gente pode ver que a gente pode calcular essas coordenadas pela tabela, né, tabelado lá, a gente consegue, através de todas essas coordenadas, calcular a coordenada do centro de gravidade da placa composta total, né, original. Então, dessa maneira, o momento do peso de toda a placa em relação ao eixo y será igual à soma dos momentos dos pesos das diversas partes em relação ao mesmo eixo. Né? Isso aqui é o teorema de Varignon. Mesma coisa acontece com a coordenada y, né? A gente calcula da mesma forma, só que a gente já vê aqui em relação a utilizar as coordenadas em y, e é tudo em relação ao eixo x, né? Que é pela distância. Então, a gente tem aqui a mesma forma lá da equação que a gente mostrou lá no início da aula, que a coordenada x, né, a gente analisando os momentos em y, né, então a coordenada x, né, do momento, que é vezes o peso total da placa, né, vai ser igual a coordenada x vezes o peso de cada uma das outras placas, certo? Que compõem essa placa original. Mesma coisa acontece para y se a gente analisar o somatório dos momentos em x. Ou seja, se a gente calcular o somatório aqui dos momentos em y, a gente vai ter que a coordenada x do centroide, centro de gravidade aqui, vezes o peso total dessa placa,
vai ter que ser igual a coordenada x do centro de gravidade da primeira placa vezes o peso dela, mais a coordenada x do centro de gravidade da segunda placa vezes o peso dela mesma, mais a coordenada x do centro de gravidade da terceira placa vezes o peso dela mesma. Então, coordenada x, centro de gravidade aqui, o peso dessa placa, vezes o peso aqui dela, né, vai ser igual ao somatório de todas as coordenadas x aqui, vezes o peso de cada uma dessas áreas. Tá? Mesma coisa acontece para o somatório dos momentos em x, né, que a gente utiliza as coordenadas y. Tá? Então, da mesma forma que a gente vê lá no início, a gente tinha calculado em elementos, né, infinitesimais, aqui a gente tem placas que a gente conhece, né, placas que a gente já consegue determinar as coordenadas e o ponto, né, o centroide aqui de cada uma delas. Okay? E de forma análoga, a gente consegue calcular agora já o centroide, né, de superfície de uma placa quando ela é homogênea e de espessura uniforme. O centro de gravidade vai coincidir com o centroide e a gente pode dividir pela espessura da placa e pelo peso específico, né? E o que era W lá, né, vai virar a nossa área. Tá? Então a gente pode, né, expressar tudo isso em relação, em termos também, utilizando aqui os nossos momentos de primeira ordem. Então o QY vai ser igual à coordenada x do centroide, né, da nossa área da placa composta, vezes a área total dela, que vai ser igual, né, ao somatório, né, dos produtos de cada coordenada x de cada área vezes a área, né, vezes essa área. Então a gente soma todos eles aqui e vai ser igual a o x barra, né, a coordenada do centroide da placa total vezes a área total dela. Análogo para as coordenadas em y, a coordenada y do centroide, que corresponde ao momento de primeira ordem aqui ao momento de primeira ordem do eixo x. Tá? Então dá para calcular da mesma forma, e utilizando essa mesma forma, essa mesma equação aí que a gente está desde o início da aula. Então, resumindo a equação, o momento de primeira ordem em relação ao eixo y vai ser igual a nossa coordenada x do centroide vezes a área total dessa placa composta, que vai ser igual ao somatório, né, dos momentos aqui em relação ao eixo y, né, de cada uma dessas áreas, né, que seriam coordenadas x do centroide de cada uma delas vezes sua própria área. Tá? Análogo para momento de primeira ordem aqui em x. Então, em posse de qualquer um desses valores, de qualquer um desses termos, a gente consegue encontrar os outros. Tá? É uma forma muito interessante aí de a gente calcular centros de gravidade e momento de primeira ordem de placas compostas. E temos que tomar um cuidado especial agora com relação ao sinal. Muito importante, tá? Que é a gente colocar um sinal negativo, por exemplo, tanto em área, quanto num momento de primeira ordem, quanto até no centroide, na coordenada do centroide. Tá? Então a gente vai com esse exemplo aqui dessa placa aqui, ó, certo? Ela é subdividida aqui em um semicírculo, um retângulo e tem um furo redondo aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó, distância aqui de x3. Tá? Então, para analisar, a gente vai imaginar aqui que essa superfície, né, cujo centroide localiza-se à esquerda, então seria esse W1, à esquerda do eixo Y, né, então W1 aqui, a área 1, por exemplo, ela terá um momento de primeira ordem aqui em relação a Y negativo. Tá? A gente olhando aqui, ó, o centroide dela, o x1 aqui, é negativo. Então, se a gente multiplicar um valor negativo pela área dela, vai dar um valor negativo no momento de primeira ordem. Então, aqui, ó, A1, a coordenada x barra é negativa, a área é positiva, né? Então, o nosso momento de primeira ordem aqui em relação ao eixo y vai ser negativo.
Outra coisa aqui, a gente tem um retângulo cheio, beleza? Ele tanto a coordenada x aqui do centroide é positiva, quanto a área também é positiva. Agora, como é que faz quando é um furo? Quando é um furo, né, uma parte faltando ali, faltante de uma área, né, da área da placa composta, por exemplo, a gente considera como uma área negativa. A gente diminui aquela área, subtrai aquela área da área total. Então a gente tem aqui, nesse furo circular aqui, por exemplo, a coordenada x3 dele é positiva, né, em relação ao eixo y aqui, ó, x3 é positivo, porém a área dele é negativa, né, que você tem que retirar. Então o momento de primeira ordem dessa relação a esse furo circular, né, essa superfície circular, é negativo. Entendeu? Então uma coisa aí que a gente tem que tomar cuidado, então quando for somar as áreas aqui, ó, a área dos furos, né, a área das superfícies faltantes, a gente tem que subtrair, tá? E também sempre tomar cuidado que os momentos de primeira ordem também podem ter valores negativos, não tem problema, acontece isso. Então quando a superfície é vazia, sua área é negativa. Então se a gente calculou em um momento de primeira ordem, deu negativo, agora aqui nesse caso, a gente sabe que é porque a gente está calculando, né, ou o semicírculo, aqui, por exemplo, semicírculo, ou a coordenada está negativa, né, ou então a área ela é negativa. Tá? A área sendo negativa significa que a gente tem uma superfície, que essa área é a parte vazia dessa superfície. Okay? Então, temos um exercício que a gente vai ver aqui no próximo slide.